Olá pessoal, boa noite. Dando continuidade ao Safari da Estratégia, hoje o grupo composto por Maria Alana, Daniel Monteiro e Gustavo, a gente vai falar sobre a escola ambiental. Há contextos em que a melhor estratégia não é vencer, é resistir. E é isso que a escola ambiental nos mostra. Quando o ambiente domina, sobreviver já é um sucesso. Bom, introduzindo a escola ambiental, ela representa uma mudança de perspectiva importante dentro do campo da estratégia. Se nas escolas anteriores o foco estava na figura do estrategista, no pensamento racional e na ação interna da organização, aqui o destaque ele vai para fora, para o ambiente externo, onde ele vai passar a ser o verdadeiro motor da estratégia. Essa escola ela parte de uma ideia simples, que a organização ela não vive isolada. Ela está inserida em um contexto cheio de influência, pressões e limitações, onde essas influências elas podem vir da economia, do comportamento dos consumidores, da concorrência, da tecnologia e entre outros. Então, tudo isso vai afetar diretamente a sua capacidade de agir, de planejar e de tomar as decisões. O ponto central da escola ambiental é que a estratégia ela não nasce somente da vontade ou da intenção da organização. Ela é, na verdade, uma resposta às condições do ambiente. Então, é por isso que ela não é vista como algo que fosse criado, mas sim como algo emergente, adaptativo. E é nesse modelo que a organização ela assume uma postura mais passiva, onde ela vai acabar sendo forçada a se adaptar continuamente ao que acontece ao seu redor, justamente para poder sobreviver. Então, a ideia de controle, de planejamento racional e do protagonismo estratégico, ele dá lugar à noção de adaptação, de ajuste e de até de uma limitação. Aqui, a estratégia ela não é tanto uma escolha, mas sim uma necessidade de sobrevivência. Sendo assim, essa escola ela é útil principalmente quando lidamos com ambientes instáveis, incertos ou hostis. Ela nos lembra que a realidade fora da empresa ela pode ser mais forte do que qualquer plano traçado internamente. Então, em resumo, a escola ambiental ela nos convida a tirar os olhos da prancheta, né, e olhar para o mundo real, onde a estratégia, nesse caso, não é um plano ideal. Ela é o que sobra quando o ambiente impõe os seus limites e a organização ela só pode decidir como que vai se adaptar a eles. Falando um pouco agora sobre as premissas da escola ambiental, o livro ele nos apresenta 5 premissas centrais dessa escola, e todas elas vão reforçar essa ideia de que o ambiente ela define a estratégia. A primeira é que o ambiente é o agente central da estratégia, ou seja, o que acontece do lado de fora é o que mais influencia as decisões. A segunda é que, no começo, a organização ela ainda consegue se moldar ao ambiente, mas com o tempo ele vai perdendo essa flexibilidade. Então, pensem, por exemplo, em uma startup, que no início ela se adapta rápido, muda de plano, mas que depois que ela cresce, que ela se estrutura, ela perde um pouco essa agilidade. A terceira premissa, ela mostra que as decisões tomadas no início são cruciais. Então, se a empresa ela escolheu um mercado errado ou um modelo de negócio frágil, isso pode impactar a sua sobrevivência no longo prazo. Por exemplo, as escolhas iniciais de posicionamento, design e integração foram a base de sucesso para todo o ecossistema da Apple, garantindo a sua sobrevivência, né, e dominância aí por décadas. Então, essas empresas que não fazem as escolhas iniciais claras e que se diluem em muitos produtos acabam tendo mais dificuldades. Já a quarta premissa, ela diz que com o tempo, os líderes eles perdem a capacidade de influenciar a estratégia, justamente porque a organização ela fica presa ao que já foi decidido. Então, o seu poder de influência radical, né, e rápida ali diminui à medida que a organização ela se torna maior, mais antiga, mais complexa, devido justamente à cultura consolidada, né, e aos compromissos passados que já foram instalados. E por fim, a quinta premissa, ela fala que as empresas que conseguem sobreviver acabam se agrupando em nichos ecológicos, lugares no mercado onde há menos competição direta. Por exemplo, cafeterias artesanais em cidades turísticas. Eles compartilham o mesmo ambiente, né, e adotam práticas bem parecidas. Dando continuidade ao assunto, em relação à teoria da contingência, a escola ambiental tem uma base forte nesta teoria, que parte da ideia que não existe uma melhor maneira de se fazer estratégia. Isso mesmo, tudo vai depender.
Tudo vai depender do ambiente. Se o ambiente é estável, uma organização pode fazer um plano de 5 anos com confiança. Agora, se o mesmo é instável, como em tempos de crise política ou pandemia, ela precisa ser flexível e tomar decisões rapidamente. Por isso, essa teoria nos ajuda a entender que não existe fórmula pronta. O sucesso depende de como a organização se ajusta às condições externas. A lógica é: não existe o certo, existe o adequado ao momento e ao contexto. Por isso, as decisões estratégicas devem variar conforme o ambiente, em relação à complexidade, em relação à hostilidade e estabilidade. As organizações que conseguem se adaptar e ser flexíveis nessas condições externas, elas conseguem se manter por muito tempo no mercado atual. As 4 dimensões do ambiente, segundo Mittensberg, são estabilidade, complexidade, diversidade de mercado e hostilidade. A primeira é a estabilidade. Um ambiente estável permite previsibilidade. Por exemplo, uma empresa que vende produtos básicos como arroz ou sabão pode esperar uma demanda constante. Já um ambiente instável, como o mercado de tecnologia, muda o tempo todo, ou seja, não permite previsibilidade. A segunda é a complexidade. Um ambiente simples é fácil de entender e prever. Já um complexo, como o setor aeroespacial, exige conhecimentos técnicos, leis internacionais, múltiplos fornecedores. A terceira é a diversidade de mercado. Uma empresa que vende só para um nicho pequeno enfrenta menos variáveis do que uma que atende mercados diversos em vários países. E a quarta e última é a hostilidade, que diz respeito à agressividade do ambiente. Um mercado competitivo e com poucos recursos disponíveis é considerado hostil. Por exemplo, uma pequena empresa que vende roupas sustentáveis, enfrentando gigantes, do fast fashion, ela está num ambiente hostil. Visão da ecologia da população. Essa parte do capítulo compara as organizações como espécies da natureza, baseando-se na biologia. A ideia é que, assim como as espécies, as empresas competem por recursos limitados, clientes, matéria-prima, espaço no mercado. E aqui entra o conceito de capacidade de carga. O ambiente só suporta um certo número de organizações. Se passar desse limite, as menos adaptadas são eliminadas. Por exemplo, pense em quando surge uma moda de abrir uma hamburgueria artesanal. Muitas abrem ao mesmo tempo, mas só as mais fortes sobrevivem. Além disso, características como tamanho, idade da empresa e até foco de mercado afetam a chance de sobrevivência. Empresas muito pequenas ou muito novas têm mais dificuldades, assim como aquelas que atuam em setores saturados. Essa visão reforça que a estratégia muitas vezes é uma questão de sobrevivência e não de escolha livre. Então, deficiências que afetam a sobrevivência: deficiência de tamanho, deficiência de idade da empresa e deficiência de categoria, ou seja, foco de mercado. Organizações que não se adaptam são eliminadas. Seleção natural. Bom, agora eu vou falar um pouco das pressões institucionais e do isomorfismo, que é outro ponto importante, né? Que é as pressões institucionais, que mesmo sem perceber, né, as organizações elas acabam se moldando às normas da sociedade, às leis e até o que é bem visto, né, no mercado. E aí entra o conceito de isomorfismo, que é quando as empresas elas começam a se parecer umas com as outras. Elas copiam, né, o que deu certo nas outras, seja por pressão do mercado, ou por insegurança, ou porque quererem parecer legítimas, né? Por exemplo, quando a empresa ela começa a usar ESG, ambiental, social e governança, né? Não porque acredita, mas porque as outras estão fazendo. A estratégia vira quase que uma questão de imagem. Sobre as críticas à escola ambiental, que a gente tem que, apesar de trazer reflexões valiosas, né? Algumas das críticas são que a maior parte delas tira demais o poder da ação da organização, como se tudo fosse assim imposto pelo ambiente. Só que na prática, a gente sabe que muitas empresas conseguem sim inovar e romper esse
essa corrente com o ambiente, né? Por exemplo, o Uber que entrou no setor completamente regulado, como o dos táxis, e mudou o jogo, né? Ou seja, existe um espaço para agir estrategicamente, mesmo em ambientes mais árduos, né? Mais difíceis, ambientes mais competitivos. O próprio livro ele brinca com essa frase, né? De que precisamos acreditar no livre-arbítrio, assim não temos escolha, né? Não temos escolha. Precisamos acreditar no livre-arbítrio, não temos escolha. Ou seja, mesmo quando o ambiente ele parece estar mandando, a organização ainda pode fazer escolhas, mesmo que limitadas. Sobre as contribuições da escola ambiental, a gente tem que, mesmo com as críticas que eu acabei de citar, a escola ela é fundamental para ampliar nossa visão estratégica, porque ela nos lembra que a empresa ela é parte de um sistema cheio de influências externas que afetam diretamente e internamente a empresa. Nos lembra que a empresa ela não está sozinha. Assim, dá para entender por que estratégias funcionam em dado local, né, em um ambiente que facilita essa compreensão dessa estratégia, porque ela funciona, mas porque ela não funciona em outro. Ou seja, porque certas ideias funcionam em um lugar, mas não funcionam em outro. E nos ensina também a observar o ambiente, né, o macroambiente, o contexto, né, antes de decidir alguma visão, algum planejamento estratégico, né. Por isso, ela é muito útil, né, principalmente quando estamos lidando com ambientes em constante variação, em constante transformação e como o mercado atual. Bom, sobre o símbolo da escola. No livro Safari da Estratégia, cada escola ela é representada por um animal. E a escolha para simbolizar a escola ambiental foi o avestruz. À primeira vista, né, essa escolha ela pode parecer curiosa, mas ela faz muito sentido quando a gente entende a metáfora. O avestruz, ele é o animal que ele não enfrenta diretamente os seus predadores. Ele não ataca, ele não impõe força. Ele se protege, se afastando, correndo ou até se abaixando, né, e se camuflando ali no ambiente. Então, assim como o avestruz, as organizações, né, na lógica da escola ambiental, elas não tomam decisões para dominar o mercado ou criar rupturas. Elas não atacam o ambiente, elas se adaptam a ele. Então, a estratégia nesse contexto, ela não é agressiva nem proativa. Ela é uma forma de sobrevivência. Ela é a escolha de um não lutar contra as forças externas, mas sim moldar elas, né, para continuar existindo. O avestruz, ele também nos remete à ideia de prudência, né? Quando o ambiente ele se torna hostil, ele se recolhe, ele evita o confronto direto. Então isso representa muito bem o que as organizações elas fazem em contextos turbulentos, né? Elas recuam, elas conservam seus recursos, elas mudam de direção, às vezes, né, até, entre aspas, enterram a cabeça esperando que essa pior fase ela passe, né? Então, por isso que o avestruz ele é o símbolo perfeito dessa escola. Ele nos lembra que em certos contextos a melhor estratégia não é liderar a corrida, mas permanecer no jogo. Então, nem toda organização ela precisa ser predadora. Algumas apenas precisam resistir a tudo isso. E para finalizar a nossa apresentação, a gente trouxe nessa frase de Isaac, que ela é citada no início do capítulo, e que ela resume de uma maneira brilhante o que existe, né, na escola ambiental. Quando Singer ele diz que precisamos acreditar no livre-arbítrio, não temos escolha, ele está usando a ironia para mostrar que, mesmo vivendo em um mundo cheio de restrições, nós continuamos agindo como se tivéssemos o controle total, né?
E trazendo um pouco, né, esse contexto para a estratégia, isso reflete exatamente o que a escola ambiental ela propõe, que as organizações elas são moldadas pelo ambiente, elas são limitadas por forças externas, mas ainda assim elas precisam tomar decisões, fazer escolhas e planejar, né, seus próximos passos, mesmo sabendo que não vão controlar, né, todos os fatores. Então, mesmo que o ambiente ele dite uma boa parte das regras, a empresa ela não pode se paralisar, né? Ela tem que agir como se tivesse liberdade estratégica. Então, né, mesmo que essa liberdade ela seja mínima. Então, essa frase, ela reforça a ideia de que por mais que o ambiente ele imponha limites, ainda há espaço para respostas inteligentes, adaptativas e criativas, né? Então, a estratégia talvez ela não seja escolher o caminho ideal, mas sim descobrir, né, como seguir frente com as opções, né, que restaram ali. Então, é uma conclusão, né, que a gente traz aqui para que faz refletir sobre a realidade prática, né, das organizações. Um mundo cheio de incertezas e pressões externas, em que continuar em movimento é por si só uma forma de estratégia. E aqui finalizamos a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.